Vamos lá, bom dia. Eu tô agora aqui trazendo esse outro vídeo, a segunda parte do primeiro vídeo, porque eu fiquei pensando num comentário que um amigo meu fez. Então vamos ao segundo episódio da série. O comentário que um amigo meu fez me deixou pensativo. Foi tão bom o comentário que eu fiquei um dia pensando sobre, que ele responde o que eu digo no primeiro vídeo sobre a questão da gente não conseguir entender por que o mal acontece no mundo com uma passagem bíblica. E bem simples, na verdade. Adão e Eva, quando eles escolhem pecar, quando Eva escolhe pegar o fruto proibido, o mal entra no mundo e isso, consequentemente, afasta a gente de Deus, mas posteriormente nos dá livre-arbítrio para poder escolher amá-lo. Ou seja, esse seria o motivo do mal. E eu concordo, ele está plenamente correto nessa passagem. Só que eu concordo nisso como cristão, como um entendedor do evangelho de Jesus. Mas como homem, como carne, eu não sei se eu concordo, entende? Apesar de eu entender, quando você passa por uma dificuldade, quando uma pessoa próxima de você morre, quando você perde um trabalho necessário, importante na sua vida, mesmo que você entenda o que biblicamente isso quer dizer, às vezes a gente não entende isso como homem. Um exemplo claro disso é C.S. Lewis, escritor famoso, todo mundo deve conhecer por Crônicas de Nárnia, escreveu Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz, Deus nos Bancos dos Réus, Cartas para Mal, com Cristianismo Puro e Simples, um grande cristão e apologeta, professor em Oxford. Não era pouca coisa, sabe? Ele escreve no seu livro Anatomia de um Luto, que eu li há um tempo atrás, sobre cartas, que todo dia ele vai sentindo pós perder sua esposa. Imagina você demorar mais de 40, 50 anos para se casar e quando você se casa com a pessoa que é o amor da sua vida, ela morre de câncer. Tal como sua mãe, tal como seu pai. Que sentimento triste, né? Imagina, e ele escreve isso com dor, com luto. Tanto que o nome do livro, Anatomia de um Luto, ele escrevendo todo a raiva e o não entendimento que ele sentia disso da parte de Deus. Um homem que com certeza entendia Adão e Eva, um homem que com certeza entendia o porquê Deus fazia ele passar por aquelas coisas, ele mesmo sabendo tudo isso biblicamente, um homem tão inteligente, ele não conseguia entender como homem, como carne, o porquê que isso acontecia com ele. É triste, tá ligado? Então o último vídeo que eu trouxe foi justamente para trazer essa visão de um homem, como a gente como homem, como um ser humano comum, com sentimentos, com emoções, conseguiria entender isso. E a explicação foi aquela do vídeo, sabe? Não tem como a gente entender. Não tem como o ser humano entender a mente de Deus, o Criador, sabe? E justamente isso que é perfeito. Então, mesmo entendendo como cristão, como filho de Deus, que a gente passa por essas dificuldades, porque isso é necessário pra gente amadurecer e amar a Deus no nosso livre-arbítrio, por conta do pecado de Adão e Eva, como um homem nem sempre isso faz sentido pra mim, como não fez pra C.S. Lewis. E mesmo assim a gente tenta entender e seguir lutando nessa fé. É isso, esse é um vídeo, vai ser um vídeo curto, mas para trazer essa visão sobre um comentário muito bem feito, inclusive, e eu gostei muito de pensar sobre isso.